a gente não medita, eu acho, o suficiente do peso que foi a Sexta-feira Santa, a paixão do Cristo para os seus apóstolos e discípulos. Não só os apóstolos mais próximos, mas todos os discípulos ali, excetuando-se Nossa Senhora, que foi acompanhada a paixão, além da dor do Cristo, não é? Além de presenciar aquele abismo de sofrimento, houve uma grande decepção entre os discípulos, porque não se esperava que o Mestre, o Cristo, né, que deveria ser o rei de Israel, ele afirma isso diante de Pilatos, né, meu reino não é deste mundo. Mas foi muito difícil para eles, para os discípulos e apóstolos, verem o Cristo sofrer e ser, vamos dizer, conduzido àquele abismo de miséria e de fraqueza, né? Assumindo a fraqueza humana. Eu imagino que nós, estando lá, nós também teríamos a mesma reação, né? Um pouco como disseram até os fariseus ali, né? Se tu és o Cristo, então desce da cruz. Quer dizer, usa o teu poder, e o Cristo abdica desse poder, nessa kenosis, né? Esse rebaixamento até o limite do nada, né? Perdendo todo o seu sangue, sendo flagelado, zombado, cuspido e etc. E não exercendo o seu poder, o Rei da Glória, né? Então, a primeira reação, e aqui o Phantom Shin está comentando a passagem com os discípulos de Emaús, né? E a primeira reação dos discípulos foi uma espécie de desesperança, de frustração diante da paixão, né? Nessa Sexta-feira Santa à noite e durante todo o sábado, antes do domingo da ressurreição, né? Me parece que a maioria de nós não realiza isso, não compreende, né? Não tem claro essa dor, essa desesperança dos apóstolos e discípulos, talvez excetuando-se São João, né, que esteve lá junto da cruz com Nossa Senhora e Maria Madalena, mas não sei, nós não temos dados para saber, mas o profundo desânimo que deve ter tomado aqueles homens e mulheres, né? Então eu vou ler um outro trechinho aqui do Phantom Shin comentando justamente isso. Esses homens esperavam grandes coisas, mas Deus, disseram, os desapontara. O homem faz um mapa e traça as esperanças de que Deus, de algum modo, as ratifique. Não é? O desapontamento muitas vezes se deve à trivialidade das esperanças humanas. Quer dizer, ainda os apóstolos, por mais que o Cristo falasse disto junto a eles, né? Lembram quando ele anuncia a cruz e o sofrimento? São Pedro reage dizendo: Deus te livre disto, mestre, né? Que isso não te aconteça. E Cristo vira-se para Pedro e diz: vá de retro, Satanás, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não sabes das coisas, tu pensas como os homens e não como Deus. E aí o Phantom Shin diz isso, que as nossas esperanças são muito
qual é a palavra que ele usa? Triviais, banais, né? O, o sucesso, a honra, né? Ser admirado pelos homens, né? Exercer o poder político, restaurar a cidade de Jerusalém, lá no caso, né? Livrá-la do domínio dos pagãos, dos romanos, e restabelecer, né? A adoração ao Deus único, o que não é pouco. E o Cristo almejava uma coisa muito maior, a glória, né? Quer dizer, era preciso, como ele mesmo diz, para os apóstolos, né, para os discípulos de Emaús, era preciso que o Cristo sofresse toda a sua paixão para entrar na sua glória, né, para conquistar, né, para abrir as portas dos céus para a humanidade e vencer, né, o poder de Satanás sobre este mundo.